Olá, bom dia! Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Que prazer enorme poder estar falando a você, poder estar compartilhando das maravilhas do Senhor. Ele é extraordinário. Ele é o pão vivo que desceu do céu. A palavra de Deus diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como a águia. Aleluia! Vão correr e não vão se cansar. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abrace a tua alma neste dia. Que o Senhor te cubra de copiosas bênçãos. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, repouse no teu coração. Você não lançou sobre o Senhor os seus cuidados? Ele está cuidando de você. Descansa, confia, porque fiel é quem te fez a promessa. Bendito seja o seu precioso nome. Queridos, eu quero dar as boas-vindas àqueles que estão pela primeira vez no nosso canal. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe. A você que tem estado diariamente conosco, que o Senhor Jesus também te abençoe. Quero convidar a você que não é inscrito no nosso canal a se inscrever, ative as notificações. Se desejar, deixe seu comentário e o seu like. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente, para a glória e honra do seu gracioso nome. Queridos, nessa manhã, eu quero falar sobre Deus escolhe os improváveis. Eu quero ler em 1 Coríntios, capítulo de número 1, dos versículos 26 ao 29, que nos diz o seguinte: Irmãos, reparai, pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Queridos, você é um improvável? Quantas vezes você se permite medir pela régua dos homens e não por aquilo que Deus disse que você é? Quantas vezes você tem parado de fazer coisas para Deus, se envolver com coisas do reino do Senhor, porque simplesmente você tem prestado mais atenção no que as pessoas pensam e acham sobre a tua vida, ao invés de você repousar e descansar naquilo que Deus, aleluia, te elegeu e te estabeleceu para glorificar o nome dele. Queridos, eu quero falar sobre esse texto de forma rápida, mas muito objetiva. E a primeira coisa que eu quero fazer você pensar, quando Deus ele escolhe o improvável, é que as escolhas de Deus não são baseadas nos currículos humanos. Paulo deixa isso muito claro nesse texto que eu li. Não é a capacidade humana, não é pelo intelecto, pela família, pela cor, pela condição financeira, pela beleza física, não é pela forma que você se veste, não é pelo patrimônio que você ostenta. Isso para Deus, me desculpe a expressão, não vale nada. Porque de Gênesis a Apocalipse, Deus veio em busca de improváveis. E quem sabe você é um desses. Quem sabe você disse: Deus, eu estou deixando de lado o meu chamado, porque nunca vai chegar a minha vez. Ou quem sabe você começou a se envolver, mas você criou uma perspectiva muito alta e Deus está trabalhando no teu coração. Mas uma coisa eu quero te dizer com toda a convicção: Deus jamais errou quando escolheu alguém. Bendito seja o nome do Senhor. Outra coisa que eu quero fazer você pensar dentro desse texto não é pelo seu nível social, influência, sabedoria, nobre nascimento, que vão fazer você ser um candidato a ponto de atrair a atenção de Deus para viver um chamado. Isso talvez na ótica humana seja perfeito, mas para Deus não conta. Deus não ignora os nossos valores humanos. Nós podemos observar isso quando Deus chamou o apóstolo Paulo. Mas Paulo foi chamado não pelas suas qualidades humanas, mas pelo que Deus quisera fazer através da vida de Paulo, na vida das pessoas. Deus confunde os judeus e os gentios com a conversão de Paulo.
Porque somente Deus seria capaz de transformar um coração como foi o do apóstolo Paulo. Uma outra coisa que eu quero fazer você pensar, que quando Deus ele escolhe o improvável, é que a escolha de Deus às vezes está na contramão das nossas expectativas, onde a mesma tem a finalidade de quebrar rótulos, preconceitos e dogmas. Você já parou para pensar? A igreja vendo Paulo pregando? Imagine a perplexidade dessas pessoas em terem conhecimento que recentemente Paulo estava no caminho de Damasco para prender cristãos, para matar, para perseguir, para fechar trabalhos que pregavam o evangelho. E de repente agora, Paulo começa a defender com todas as suas forças, com toda a sua vocação, chamado e empenho, que Jesus Cristo é o Senhor. Eu quero que a cabeça das pessoas ficou em parafuso. Como pode? Dias atrás esse homem estava perseguindo e agora ele está pregando Jesus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Outra coisa que eu quero falar sobre quando Deus escolhe o improvável é um dos critérios para sermos uma escolha de Deus são humildade, quebrantamento, submissão ao Senhor. Ou seja, é estarmos dispostos a aprender com o Criador de todas as coisas que Ele é o Senhor nosso e o Senhor do universo. Aleluia! É isso, humildade. Porque quando você se acha o melhor, você está com o coração muito soberbo. Quando você se coloca num patamar de uma qualidade tão elevada, porque sem mim as coisas não vão acontecer, você é um forte candidato à ruína. O mesmo profeta e o mesmo Deus foram os que ungiram os 2 primeiros reis de Israel. O profeta Samuel ungiu Saul e ungiu Davi. Qual foi a diferença desses 2 reis? A forma que foram se deixar conduzir pelo Senhor durante o seu período de reinado. Quantas vezes você quer caminhar pela sua capacidade intelectual? Isso não funciona. As coisas espirituais não funcionam respaldadas em currículos humanos. Funcionam através de uma vida de submissão, de humildade, de deixar ser pastoreado. Por isso que o improvável Deus pega, porque muitos improváveis são pessoas extraordinárias para Deus usar. É uma matéria-prima bruta, mas que quando é lapidada, se torna uma joia, um filho precioso, uma filha preciosa para Deus usar. E Deus está me usando, que está falando com alguém hoje, que está restaurando o teu chamado. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai voltar a servir a Deus com fidelidade. Aleluia! Eu quero usar agora alguns exemplos de improváveis. O primeiro deles, José, o filho querido e amado de Jacó, que se tornou o governador do Egito. O outro improvável, Moisés, um homem de lábios impuros que habitava no meio de um povo de impuros lábios. Ele que recebe os nomes proféticos do Filho de Deus, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Olha que coisa linda. O improvável chega nesse nível de intimidade com o Senhor. Deus também chamou improváveis como a prostituta Raabe. Uma prostituta. Ela entra na parentela de Jesus de Nazaré. Leia Mateus capítulo 1 que você vai entender isso com muita clareza. Ele chama assassinos, como foi Paulo. Assassino de cristãos. Paulo assinou a sentença de morte de Estevão. E Deus chama a mim e a você. Ele ainda hoje chama os improváveis para trabalharem, aleluia, a serviço do seu reino. Deus falou com você? Deus está falando ao teu coração? Posta nos comentários. Que Deus te abençoe com essa palavra. Vamos orar. Pai de amor, bendizemos e louvamos o teu nome, porque tu não olhas a aparência, tu ainda olhas o coração, Senhor. Nós te louvamos, nós te amamos, nós te magnificamos por este dia, Pai. Eu estendo as minhas mãos, liberando vitória sobre o teu povo, liberando
toda sorte de cura, de libertação física, mental, emocional e espiritual. Que todo cativeiro, que todo peso, que toda obra maligna deixe o teu povo agora. Que toda afronta, que toda perseguição, que toda obra contrária caia por terra. Levanta uma igreja forte, uma igreja que te ama, uma igreja que te teme, uma igreja que te busca. Uma igreja, Senhor, que vive respaldada pelo ensino da Tua palavra. Obrigado, Deus, porque tu ainda escolhe os improváveis. Louvado seja o Teu santo nome. Nos ajuda a andarmos em fidelidade à Tua escolha, à Tua eleição em nós. Eu declaro paz nas famílias, paz nos casamentos, paz na vida dos nossos filhos. Abre porta aos desempregados, dá vitórias ao Teu povo nas causas da justiça. Vai adiante de nós, nos mostra o caminho que devemos seguir, endireita caminhos tortuosos, traz harmonia, repreenda todo espírito de divisão nas famílias, de contenda e de briga. Eu oro declarando a Tua paz sobre cada um destes que nos ouvem, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Isaías 1,19 diz: se quiseres me ouvir, comereis o melhor desta terra. Você foi abençoado por essa transmissão? Chegou a hora agora de você abençoar a minha vida e o meu ministério. Compartilhe essa transmissão. Que Deus te abençoe. Tenha um dia maravilhoso e até amanhã, se o seu Deus o permitir. Bom dia, a paz de Cristo.